Meus amigos, o que vem acontecendo com o Endrick no Real Madrid é muito triste, irmão. Praticamente no banco de reservas em todos os jogos, a mídia espanhola já está pegando no pé do garoto e já estão falando até de transferência, inclusive para o Real Valladolid, que é um dos times do Ronaldo Fenômeno, né? Eu separei um corte aqui da Jovem Pan, onde ele traz as notícias e os bastidores do que vem acontecendo com o garoto Endrick. Bora ver comigo aqui e depois a gente tira a nossa própria conclusão, beleza? Bora lá. Falando dessa situação do Endrick, né, gente? O Endrick tá lá no Real Madrid. Eu aposto sim, falando em aposta, que o Endrick ainda vai render no Real Madrid. Só que o Endrick já foi chamado de invisível pela imprensa espanhola, porque ele ficou 5 jogos sem entrar com o Ancelotti. O Endrick tá passando agora por um momento complicado, depois de ter chegado cheio de confiança, fazendo gol. O Endrick tá meio encostado ali no Real. Mas é normal também, gente. Ele tá jogando num time que tem Mbappé, que tem Vinícius Júnior, que tem Rodrigo, que tem Modric. É um time muito forte, esse time do Real Madrid. Agora, o Bellingham Endrick cravou, já eu vou ler aqui, Rodrigo. tá? O que disse o Endrick, que ele quer continuar no Real Madrid. Que ele não vai abrir mão, ele não quer que aconteça o que aconteceu com o Vitor Roque, que foi para o Barcelona e foi emprestado para times menores. Vocês acham que o Endrick tem essa moral para se bancar? Ou o Real Madrid pode falar, você não tem que querer nada, meu garoto. Se a gente quiser te emprestar, você vai ser emprestado e vai voltar quando a gente quiser. E outra, vocês acham que ele tem razão em fazer essa pedida? Acham que o Endrick ainda vai conseguir seu espaço num curto prazo nesse Real Madrid? Eu tenho visto declarações do Ancelotti e ele está claramente poupando o Endrick nesse período de baixa do Real Madrid. O time está muito mal e ele então está cobrando dos jogadores mais velhos que façam eles a parte deles no momento em que o time não está legal. Então há uma certa... Eu estou sentindo ele poupando o Endrick. Ele está querendo evitar que o garoto seja responsabilizado por eventual problema no time. Então eu acho que ele vai continuar lá, sim. As palavras do Ancelotti sempre são muito, muito carinhosas quando fala de Endrick. O Vitor Roque ele sofreu uma pressão horrorosa. Até outro dia o Deco falou, né? Que o que fizeram com o Vitor Roque no Real Madrid foi uma covardia, foi uma sacanagem. De fato, Não, no Barcelona. Como é que é? Barcelona, você falou Real Madrid. Desculpe, no Barcelona. Ele realmente foi vítima de uma sacanagem, né? Colocaram para ele, botaram aquele tigre, né? Inteligência artificial e tal. Criaram para ele uma coisa que ele não podia responder pela expectativa dos outros. Então isso foi cobrado dele e tal. E aí o Deco declarou, e com razão, foi feita uma grande sacanagem com o Vitor Roque. Não vejo isso no Real Madrid. Vejo uma boa preservação do Endrick, ele está sendo bem blindado. Não acredito que ele vá sair. Até no primeiro momento poderia imaginar-se isso, seria normal, seria natural, mas acho que ele vai ficar por lá. Daqui a pouco o Real Madrid volta à normalidade e ele deve ser aproveitado dentro de um tempo normal. Ele não foi para ser titular, ainda não dá, ainda é cedo. O Real Madrid é um time de estrela, seria muito cedo para colocar o Endrick para jogar nesse momento como titular. Seria uma coisa muito fora da normalidade do Real Madrid. Olha, assim como... Antes de a gente entrar no Piperno aqui, eu concordo com o Flávio Prado aqui, cara. A gente é muito precipitado, e não é só aqui no Brasil, até na Espanha. A gente tá vendo que a mídia tentando fazer manchete de todo jeito. Tem que dar tempo pro cara se adaptar ao time. E isso não é de um dia pro outro, cara. Ainda mais um gigante europeu que é o Real Madrid, com tanto de estrela que tem ali. Não tem como você tirar o Vinícius Júnior, o Bellingham, ou o Mbappé, ou o Rodrigo e já colocar o Endrick de cara. Mas eu discordo que, no quesito minutos em campo, o Endrick deveria ter um pouco mais de minutagens. Mas bora ver agora o que o Piperno vai falar aqui. Lá também tem muito caça-clique na imprensa. Então, essa temporada de data FIFA, meio sem assunto, alguém vai lá e vasculha um assunto que pode dar um caldo, gerar, enfim, Isso é verdade. Um ruído a mais, um burburinho. Não há motivo nenhum para esse tipo de ilação, né? Porque, veja, qual foi o momento em que o Ancelotti sinalizou que não quer o jogador? É o que o Flávio falou, ele está claramente preservando o jogador que, aliás, se tornou, nesses poucos minutos em que ele jogou,
o mais jovem atacante do Real Madrid a, por exemplo, fazer um gol em Champions. Ele entrou lá, né? Enfim, naquele dia lá que ele nem quis passar a bola, foi fominha, assumiu lá o protagonismo daquela jogada e fez o gol. Então, é mas muita espuma. O garoto é cabeça boa, ele sabe que está no momento ainda de adaptação, aprendizado, ele trabalha com um mestre da bola. O Ancelotti não emitiu nenhuma sinalização de que possa descartar o jogador. E veja, ele já no Real Madrid, entrando esses poucos minutos, ele faz uma carreira até comparativamente mais precoce do que a do Vinícius Júnior. O Vinícius, lá no Real Madrid, sofreu muito com o Zidane, que claramente tinha má vontade com ele naquela fase inicial. Então, veja, o Endrick, antes de entrar no primeiro jogo dele de campeonato espanhol, surgiu uma notícia lá de que, puxa vida, ele pode ser emprestado. Não marca mesmo, com base em nada. Aí aqui no Brasil, alguém fez uma lista e, puxa, ele é só a 7ª opção do Ancelotti. Aí ele entrou naquele jogo lá de campeonato espanhol em que ele ficou 10 minutos em campo e fez um gol. Então, acho que às vezes falta, talvez por falta de assunto ou por essa ânsia de querer ganhar clique, alguém produza esse tipo de assunto. Mas o que tem de concreto hoje, que o Endrick, embora tenha sido utilizado poucas vezes nos últimos tempos, ele é um jogador que vai sendo lapidado por um técnico que já mostrou simpatia por ele e que em momento algum emitiu algum sinal de que não queira contar com o jogador. E já dentro do normal ele já deveria até estar esperando por isso, né? Que não fosse jogar logo de cara. O futebol às vezes ele surpreende, aí você bota o garoto um jogo, ele entra, faz 2 gols, entra no outro, faz mais 2, aí acaba atropelando etapas. Não dá para ter o controle de tudo, mas era o normal que ele demorasse um pouquinho para ter mais espaço. É um jogador que o Real Madrid investiu a longo prazo, ele não chegou agora para ser uma estrela imediata. Quem chegou com esse peso foi o Mbappé, que esses primeiros meses de Mbappé no Real Madrid não são bons. Então, se tem um peso maior, está no Mbappé, não no Endrick. Está poupando aquele turco também, né? O Arda Güler, na temporada passada se machucou. Está poupando também, que é outro garoto, que o Real Madrid contratou na temporada passada, machucou, não jogou muito, agora está aos pouquinhos também entrando, é outro jovem, mais ou menos ao estilo do Endrick. Como foi a contratação do Rodrigo, como foi a contratação do Vinícius Júnior, como foi a do Renier, que não rolou, que chegou lá, eles chegaram à conclusão que não era um jogador para o Real Madrid, está agora no Granada, na 2ª divisão da Espanha. E alguns que passaram lá muito jovens, que acabaram não tendo espaço, como o Odegaard, que está no Arsenal jogando muito, um dos melhores jogadores da Inglaterra, o Kubo, japonês, está na Real Sociedade jogando bem. Então o Real Madrid tem contratado jovens, mas não para chegar e resolver. E o Endrick é um cara que, pelo que ele teve de espaço até agora e pelo estágio da carreira dele, eu considero que ele aproveitou bem as oportunidades. Ele já fez gol, já participou de jogos importantes, mas naturalmente ele vai ganhar espaço. O Vinícius Júnior, ele estourou na 3ª temporada. O primeiro grande ano dele lá foi o 3º. Então não tem essa pressão sobre o Endrick. Acho que se alguém está pressionado lá é o Mbappé. Cara, eu concordo com praticamente tudo que foi dito aqui na Jovem Pan, cara. Tanto pelo Piperno, tanto pelo Bruno Prado e tanto pelo Pilhado e pelo Piperno. A gente tem que dar tempo ao tempo, cara, mas a gente vê muito nos comentários aí de vídeos sobre o Endrick uma má vontade dos próprios brasileiros, cara. É uma coisa que eu não consigo entender. Por que o brasileiro ele é tão maldoso contra a sua própria raça, cara? Por exemplo, eu sou palmeirense, mas eu torço muito para que o Vinícius Júnior conquiste cada vez mais, cara. É um semelhante meu ali, cara. É um brasileiro que nem eu. Eu vou torcer contra o moleque pra quê, cara? E a gente vê uma má vontade dos brasileiros aqui, tentando torcer contra. Falei que esse cara aí não ia virar nada. Falei que esse moleque aí não tem nada a ver com Pelé, sabe? Bob Charlton, sabe? Essas brincadeiras bobas. Essas coisas que só desmerecem o que o garoto faz. Eu não consigo entender, cara. Sinceramente, eu não consigo entender como o brasileiro consegue ser tão invejoso contra o seu próprio semelhante, cara. É inacreditável. Mas, enfim. E o Endrick já está sendo especulado aí pelas notícias, manchetes, mundo afora aí,
pela Real Valladolid, pela Roma e pela Juventus. Eu imagino que ele vai continuar no Real Madrid. É tudo especulação, não passa disso. Mas eu quero saber a sua opinião. Acha que seria melhor o Endrick procurar novos ares? Ou ele deveria continuar no Real Madrid e angariar uma titularidade no futuro? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Um abraço, avante palestra, fui!